Você pode até nunca ter assistido E o Vento Levou, mas você já ouviu falar desse filme várias vezes, até porque ele é considerado por muitos o maior épico de romance barra drama da história do cinema. No vídeo de hoje a gente vai ressaltar a importância dessa produção, falar da história de amor do filme e do verdadeiro inferno que foi fora dele. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para a gente falar de mais picuinha de bastidores de clássicos, dessa vez um que vocês pediram muito nos comentários, que é essa belezura aqui, ó. E o Vento Levou, um filme lançado originalmente lá em 1939, que é a adaptação de um romance lançado lá em 1936, escrito pela Margaret Mitchell, e antes mesmo desse livro se tornar um best-seller, um cara chamado David O. Selznick, grave o nome desse produtor. Ele se interessou na história, viu que tinha potencial, correu lá, comprou os direitos da obra para produzir um filme. E aí, logo em 1936, ele já começou a pré-produção. O filme levou aí um certo tempo até ficar pronto, que foi lançado só 3 anos depois, em 1939, e é um verdadeiro épico. A gente tá falando de um filme com 4 horas de duração, e como toda grande produção do cinema dessa escala, e sim, esse filme foi uma verdadeira revolução. A gente tá falando da década de 30. É claro que o filme não ia deixar de ter um verdadeiro caos nos bastidores. Bem, para você que não conhece a história, aqui a gente segue a Scarlett O'Hara, que é a protagonista, genuinamente falando, e o seu romance com Rhett Butler. Eles são, digamos, pessoas bem diferentes e iguais ao mesmo tempo. E o mais genial desses personagens e dessa história é que eles não são personagens muito convencionais. A Scarlett principalmente, né? Ela já é uma personagem que começa a trajetória no filme mimada, até egoísta, é apaixonada pelo marido da prima. Essa prima, que é a Melanie, tem um carinho, respeito pela Scarlett, enquanto ela nutre ali uma invejinha, ela é meio apática. Se importa muito com ela, mas a vida vai ensinar no instinto de sobrevivência que ela precisa mudar, que ela precisa, né, não necessariamente se tornar uma mocinha boa, mas muito pelo contrário. Ela precisa se fortalecer e ainda assim ajudar a sua família nesse meio tempo. Ela conhece o Rhett Butler, que é um cara espertão, boa pinta, bem mais velho que ela, e os dois acabam se interessando. Só que O Vento Levou, né, até para você ter 4 horas de duração, você tem uma história enorme, complexa, um universo aí que conta muito sobre a história dos Estados Unidos na época da Guerra Civil. Então ele lida muito com a época da escravatura, né, como eu disse, da guerra, principalmente do período entre 1861 até 1865, e principalmente o pós-guerra, como os Estados Unidos vai se recuperar daquele caos interno, como o país vai se portar após o fim da escravidão. Então o filme tem essa abordagem muito precisa, no meio disso essa história de romance e da vida dessas famílias. Gone with the Wind. Para você ter uma ideia do sucesso e da repercussão de O Vento Levou naquela época, o filme chegou a faturar 10 Oscars, sendo 8 em categoria principal, como de melhor atriz, melhor diretor, melhor filme, além de um outro Oscar técnico e um Oscar honorário por eles considerarem a produção como um marco para o cinema. E realmente foi. Você tem aspectos maravilhosos de fotografia, trilha sonora, a direção, apesar que a direção foi um dos fatores mais caóticos desse filme, mas ainda assim eles conseguiram ali remendar o filme na edição, na montagem. O negócio conseguiu sair, mas teve muita cena ousada, inclusive pela primeira vez tem até uma cena em que eles filmaram com um guindaste de quase 50 metros de altura e uma cena aérea, isso aí ficou marcado para a história. E claro, pelas grandes e marcantes interpretações, como a Vivien Leigh, como Scarlett O'Hara. Ninguém acreditava muito na atriz no início, ela foi lá, fez um papel que ficou para a história, ganhou o Oscar de melhor atriz. Você tem o Clark Gable, que já era muito famoso na época, que fez um belo trabalho também. Como o Rhett Butler, você tem a atriz Olivia de Havilland, que interpretou a prima da Scarlett, a Melanie. Inclusive a atriz está viva até hoje,
com 103 anos de idade. O Leslie Howard como Ashley, que é a apaixonite ali da Scarlett no início. Bem, chega de maravilha, chega de paz, tá tudo muito calmo, vamos falar dos problemas. A começar que esse filme teve, no total, 3 diretores. Sim, ele trocava toda vez de diretor. Começaram com um cara chamado George Cukor, né? O David, o produtor, lembra? O verdadeiro responsável pelo filme, o chefão ali contratou esse cara, ele se dava bem com a Vivien Leigh, com outras atrizes e tal, só que o Clark Gable, o ator, ele não gostava muito do trabalho do diretor. O produtor, o David, começou a pegar uma certa birra dele ali também. Depois de várias críticas, o Clark Gable, inclusive, falou que o diretor não valorizava muito o trabalho dele, etc. Essas coisas de ego. E aí o cara acabou sendo demitido. E aí chamaram o Victor Fleming, só que ele era um diretor ali mais carrancudo, né? Que exigia mais do pessoal. E aí o Victor Fleming começou a ter problema com a Vivien Leigh, a que faz a Scarlett O'Hara. A atriz Olivia de Havilland também teve problemas com ele, né? Várias discussões ali. E nessas brigas, nesse estresse, a produção ali exigia muito das pessoas, incluindo do diretor. O Victor Fleming acabou tendo um ataque de nervos, acabou se adoecendo até e pedindo demissão, abandonando a produção. Falou, ó, não quero saber disso aqui mais não. E aí o produtor do filme, o David, contratou um cara chamado Sam Wood para dar conta daquele recado, só que nas primeiras semanas de trabalho, de gravação do cara, ele não deu conta, o produtor não estava gostando do trabalho, o elenco também não. Você vê que naquela época, ainda mais do que hoje, o elenco mandava muito ali, tinha muita voz na produção do filme. Mandaram o terceiro diretor embora e aí o David ficou nessa enrascada. Ele falou, o que eu vou fazer? Vou ter que chamar um quarto diretor? Ele falou, não, eu vou atrás do Victor Fleming, o outro que tinha se demitido porque estava, né, estressado e tal, e ele implorou pro Victor Fleming voltar. Depois de muita conversa, muita confusão, o cara voltou. Terminou as gravações, ainda assim, ele sendo considerado o principal diretor, dizem que ele acabou gravando menos de 50% do total das gravações, que acaba sendo muito pouco. Em relação à escolha dos atores, né, para o papel de Rhett Butler, né, o protagonista masculino, não foi difícil escolher o Clark Gable, quer dizer, mais ou menos, porque o Clark Gable ele tinha um contrato com a MGM, né, aí de vários anos, fazendo vários filmes. E aí, mais uma vez, o manda-chuva lá, o David, teve que ir conversar com o pessoal da MGM, fazer um contrato. Inclusive, a MGM pediu assim, não, a gente vai liberar o Clark Gable, que era o preferido pro papel, era um cara muito famoso. O público dos Estados Unidos pedia muito pro cara ser o protagonista, a MGM liberou ele para fazer aquele filme, mas com a condição de que eles iriam distribuir a produção mundialmente e, claro, participar dos lucros da produção, que não foram poucos, tá? Esse filme rendeu uma grande bilheteria, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Agora, o que deu trabalho mesmo foi na escolha da atriz protagonista real do filme para viver a grande Scarlett O'Hara. Eles ofereceram para algumas atrizes mais famosas na época, não conseguiram fechar com nenhuma, tava uma zica total. E aí o produtor, o David, pensou assim, vamos fazer uma espécie de concurso? E aí eles convocaram 1.400 atrizes, isso mesmo, 1.400 foram entrevistadas, 400 participaram dos testes, o que era coisa pra caramba. Isso levou várias semanas e no fim das contas, quem acabou garantindo depois de tudo isso o papel foi a Vivien Leigh, porém que é uma atriz inglesa. E aí o público dos Estados Unidos, quando ficou sabendo da escolha, retorceu o nariz, o pessoal começou a reclamar porque queriam uma atriz americana, mas manteram aquilo. O produtor, o David, gostou da atriz e ela acabou, né, fazendo o seu papel de maneira maravilhosa, incluindo sendo muito premiada. Lucas, e o roteiro? Foi tudo bem? Assim, foi diretão, de uma vez? Nada disso, claro que não. O roteiro foi escrito a 5 mãos, foram 5 roteiristas ao todo, então toda hora trocava, contratava um, demitia, e de vez em quando, inclusive, eles estavam no dia da gravação e algumas cenas eram reescritas ali na hora. O diretor, na época, principalmente o Victor Fleming, falava, ó, não gostei disso aqui não, pede pro roteirista alterar, e agora?
alterava, eles iam lá, gravavam algumas horas depois. Falando em Victor Flame, chegou um momento ali mais ou menos no meio da produção, quando ele viu o roteiro, ele falou, não gostei nada disso. Aí ele contratou um cara chamado Ben Hatch para em 5 dias revisar todo o restante do roteiro. Era muito pouco tempo para poder fazer aquilo tudo. It's not that easy, Scarlett. Quando a gente fala aqui no canal de caos nos bastidores e tal, o que geralmente acontece com os filmes? Em quase todos eles. Pois é, incêndio. Esse aqui também teve um incêndio, mas calma lá. Tem uma cena muito icônica do filme, muito famosa, que é o incêndio ali na cidade e tal. E eles precisaram fazer grandes tomadas desse incêndio. O que acontece? O incêndio tomou grande parte ali do estúdio e os vizinhos, as pessoas que moravam ali perto, ficaram desesperadas achando que o negócio estava pegando fogo de verdade. Então virou uma muvuca, todo mundo começou a ligar para os bombeiros, né, chegaram lá na hora do estúdio, mas no fim das contas tudo foi controlado. Tudo aquilo era de forma intencional mesmo. Tem um rumor muito famoso sobre esse filme, falando que a atriz Vivien Leigh, ela odiava contracenar, principalmente na hora das bitocas ali, com Clark Gable, porque ela reclamava muito do hálito do ator, falando que era insuportável, que não dava conta, etc, etc. Calma lá, que a história não é bem assim não, porque as pessoas falam, nossa, porque eles se odiavam nos bastidores. Não é bem assim, eles não se odiavam. O que acontece? O nosso queridíssimo Clark Gable, ele tinha uma mania muito estranha de alimentação ali, porque ele amava cebola crua. Sim, o cara de vez em quando comia uma cebolinha ali, ou pura mesmo, como tem essa foto aí bem famosa dele comendo, ou então ele botava ali muita cebola num sanduíche, comia, é claro que fica com aquele saborzão cabuloso na boca, né? E aí mesmo o cara escovando os dentes e tal, muitas vezes não saía. E realmente aconteceu, realmente várias atrizes que contracenaram aí no decorrer dos anos com Clark Gable reclamavam desse pequeno defeitinho do cara aí que realmente não devia ser nada fácil. O filme naquela época, hoje em dia, desagrada uma boa parte do público que diz que a história da Margaret Mitchell acaba de uma forma romantizando demais aquela época da escravatura, da forma com que eles lidavam ali com todo o contexto da época, etc. Então o filme ainda é criticado, pessoas questionam do porquê daquela abordagem, que ela não deveria ser feita daquela maneira. E a gente não pode deixar de mencionar que a atriz Hattie McDaniel foi a primeira atriz negra na história do cinema a ganhar um Oscar. Nesse caso, um Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela mandou muito bem no filme. Hoje, qual filme falam que é a maior bilheteria de todos os tempos? O Avengers, né? Vingadores Ultimato, mais recente, que arrecadou aí cerca de 2,7 bilhões de dólares mundialmente falando. Porém, todavia, contudo, se a gente levar em conta a inflação, né, o valor de ingresso, esses aspectos, porque a gente tá falando de 1939 e O Vento Levou ainda é a maior bilheteria da história do cinema, porque, mais uma vez, levando em conta a inflação, etc., o filme arrecadou aproximadamente cerca de 3,7 bilhões de dólares. Isso tem que ser levado em consideração por conta da diferença de épocas também, a diferença do valor do dólar, né? E a gente tá falando de uma produção que lançou há 80 anos atrás. E todo mundo desse filme trabalhou demais. A gente tá falando de uma produção de quase 3 anos, de um filme de 4 horas. O material bruto de gravação era quase 30 horas. E eles tiveram ali na edição, na montagem, reduzir o máximo possível. E aí vem aquelas diferenças muito questionáveis. Porque, por exemplo, a atriz que fez a Scarlett O'Hara, a Vivien Leigh, ela foi a que mais trabalhou, né? Ela que aparece mais ali no filme. Ela gravou por cerca de 125 dias, que é muito tempo, e recebeu, no fim das contas, 25 mil dólares. Lembrando que na época 25 mil dólares tinha outro valor. Esse foi o que ela recebeu. E aí a gente vai para o Clark Gable, que trabalhou cerca de metade do que ela trabalhou, 71 dias de gravação, só que ele recebeu 125 mil dólares, ou seja, ele trabalhou quase metade do que ela trabalhou e recebeu 5 vezes mais. Se a pessoa tiver o mínimo de bom senso, dá para reconhecer o quão absurda é essa situação e como isso ainda rola bastante por aí. Aos trancos e barrancos, com
tantos problemas, tanto tempo de produção e O Vento Levou saiu, é um filme marcante, histórico, que vai ser lembrado ainda por muito e muito tempo. Não me surpreenderia se daqui uns anos Hollywood não inventasse de fazer um remake, espero que não, vamos deixar lá quietinho na dele. E você, o que você acha de O Vento Levou? Se você ainda não viu, separa 4 horinhas do seu tempo, que eu tenho certeza que é uma experiência essencial e muito importante, tanto para a sétima arte quanto para o mundo, já que a história aborda tantos aspectos sociais aí muito relevantes até hoje. Claro, cabe a sua conclusão de acordo com aquele contexto apresentado, se foi romantizado ou não, etc. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que sempre ajuda muito os vídeos aqui do Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais!